E agora? E aí, meu? Olha esse centro histórico aqui de Melide. A gente acha isso aí uma falta de respeito. Os caras fazem uma área de descanso pro peregrino, olha o estado. Como é que não vai doer o pé da pessoa? Olha o estado da minha família. Fabiano está lesionado. O dia mais difícil pra mim. Pobrezinho, hoje ele quase morreu, bichinho. Iniciando o vídeo aqui, só pra mostrar o que tem dentro da muralha, não dá nem pra acreditar. Parece tão pequenininho. Gente, não tínhamos condição nenhuma de turistar mais que aquilo ontem à noite. Bom dia, estamos saindo aqui de Lugo, da cidade amuralhada, um pouquinho recuperados. Eu não tô sentindo meu dedo mais, mas eu não fiz curativo hoje no dedo. Vou tentar uma modalidade nova aí. Vamos caminhar sem curativo pra ver se adianta alguma coisa. Bom dia. Mas também eu botei meio tubo de talco nos pés. Pois é, a Dani tá Dentro da meia e fora da meia. A Dani tá com um corte no pé, tá achando que pode ser da Não vaselina. Tá cortado assim. ainda, mas parece que está prestes. É, aí a gente vai tentar manter ele seco, né, somente com o talco. Uau! Gente, aqui é a igreja principal da cidade. Olha que coisa mais linda, né? Pior que a gente ficou com fomo, porque as brasileiras que estavam ali no hostel foram, mostraram um vídeo. E além de ser lindíssima, tinha um cara, acho que, tipo, treinando órgão, tava tocando órgão. Eu nunca vi uma pessoa tocar órgão. E ela mostrou, né, um trecho, e aí pô, eu fiquei muito com bonito, fomo, né? Queria ter... E era de graça, de Oviedo tinha que pagar. É. Enfim, né? Zero condição ontem, né? Ficou com fome, mas passou rapidinho. Não, ainda tô com fome. Ainda agora tá? Que eu tô mais... Aí tu que adora tô portas, melhor, então. agora eu tô com fome. Olha, gente, que bonito. Não, e aí, nossa, lá, não tem ainda não. É muito grande. Ah, eu queria ter vindo mesmo, gente. Ah, mas ontem zero condição. Tá, encontramos aqui, ó, a setinha, pena, né? a indicação. Que pena, meu amor. Chateado. Um dia voltamos para a Espanha. A gente até pensou em ficar um dia aqui, É. mas não sei, é ruim ficar sem caminhar, é melhor daí caminhar pouco então, né? É. E outra que hoje é domingo e não abre nada domingo, nada, tipo, fica um lugar fantasma, assim. Talvez tivesse turistas, não sei, alguns bares, é claro. Não, bares, restaurantes, sabe? Alguns restaurantes. Aqui. Quem sai pra aí? Aqui, ó. Tá escrito que é pra cá. E aqui vamos embora, gente. Agora sim, partiu. Como é que é o nome da cidade, amor? Então, o trecho normal hoje seria até Ferreira, que Ferreira, são isso. 26 quilômetros, um pouquinho mais. Só que, peraí, deixa eu ver pra onde tem que ir. Sempre lá pra lá. Não, pra lá, então. tá lá? São 26 quilômetros, só que vamos quebrar, né? É, a gente vai até como é que é? São Ramon Pois da, não, da Retorta, É uma que avenida são pequenininha. 20 quilômetros para caminhar um pouco menos. Né? É. E aí tem um pequeno detalhe, gente. Nessa vilinha aí que a gente vai, não tem mercado. Então assim, a gente tá Não tem nada, na Não verdade. tem nada. A gente tá com um peso extra aqui na mochila, tá bem considerável, na verdade. Porque a gente tem que levar comida para hoje e também para o café da manhã de amanhã. E também pra trilha. Pra amanhã, trilha, né? Então, gente, vai ser um desafio. E detalhe, tem um albergue público, só que só tem 12 vagas. Mas eu acho, olha, tá ficando cada vez mais tranquilo, assim, digamos, porque cada vez menos pessoas. Aqui que tinha mais, porque eu acho que é mais turístico e tal, não sei. Porque o pessoal começa aqui também, né? É, tem esse detalhe, porque, assim, pra tu pegar o certificado... A gente não falou sobre isso ainda, porque a gente ia deixar pra falar mais lá pra frente, né? Mas a credencial a gente vai carimbando, que é pra comprovar que a gente fez a trilha, realmente passou nos lugares, né? E quando a gente chega lá na Catedral de Santiago de Compostela, a gente ganha um certificado, que é o que chamam de Compostela. Então a Compostela é o certificado. Também é histórico, isso já funciona desde lá, os primórdios, né, que os peregrinos ganham a Compostela. E para tu ganhar a Compostela, tu tem que caminhar um mínimo de 100 quilômetros e comprovar que tu andou esses quilômetros através da credencial.
Então o que acontece? Como Lugo fica exatamente a 100 quilômetros de Santiago de Compostela, tem uma pá de gente que faz tipo daqui. quer fazer uma peregrinação, só que não quer fazer muito longa, mas quer o certificado, então que começa aqui. Então tem uma pá de gente que começa aqui. Então acho que também por isso que ali o hostel, esse aqui já estava mais cheinho em relação aos anteriores. Dizem que agora começa um fluxo bem maior de pessoas. Mas também compensação que parece que coisas. tem mais albergues, bem mais vagas nos albergues também, né? Agora começa a ter mais albergues, porque também daqui a pouco, um pouco mais pra frente, começa também a encontrar com outros caminhos. Aí sim, fica uma muvuca. Aí depois a gente vai mostrando pra vocês onde que vai encontrando outros caminhos. Chegamos numa vilinha aqui chamada Burgo e tem esse Vendem Casas Abateiro, que é um lugarzinho de refúgio, ó. Aí tem mesinha, cadeiras, tem uma máquina de comprar coisa aqui, snacks, bebidas. Uma máquina de café, mas não tá funcionando, micro-ondas. Aqui tem mais mesinhas, ó. Água para café. Tá escuro que ela está apagada, não tem ninguém, né? Ó, tem uma claraboia aqui. Olha só que rico espacinho. E também tem um rico banheiro, ó. Top com papel higiênico, com sabonete, coisinha pra secar as mãos. Muito legal. Tem alguns desses no caminho. Tem até um livro de assinaturas, ó. Alguns desses lugares no caminho, mas esse aqui é o mais direitinho. Normalmente é um espacinho só igual a esse, né? Mas tinha um que tinha até forno, né? O quê? A gente não chegou a parar, né? Bem direitinho, né? Acho que é porque ele era um pouquinho depois ali daquele Oasis. Aí como a gente parou no Oasis, a gente não parou nele. Mas muito legal. Aí, como a máquina não tá funcionando, a gente tá aquecendo água nos vidrinhos. Tá funcionando assim. Ah, tá. É que tava apagado. É €1. Seleciona aqui, ó. Ah. Cortado, €1. Aí Tem o vários cappuccino. Bom, agora já estamos aquecendo essa água, né? Isso a gente tem, né? E tem até sanduíche aqui, ó. Olha só. Uns sanduichões, ó. Até de um frangão esse aqui. Aí, ó. Já preenchemos. Deixa eu ver aqui. 3 páginas, ó. Agora falta mais 2. Esse Fabiano já está fazendo nosso cafezinho. Gente, olha essa torta de frango. E é bem comum aqui essas tortas, né? Tipo um empadão, assim. Uma delícia, gente. Tem de frango, sempre tem de frango e de atum, né? Tinha de bacalhau ontem. Ah, de bacalhau, verdade. E ó, pagamos R$3,70. Aí serviu de café da manhã e de lanche agora. E não sei se não vai sobrar, hein? Não. Era mais de meio quilo de torta. E chegamos! Esse aqui? É isso aí? Ih, parece que tá fechado. Pois é. Ai, ai, ai. Fechado e bem fechado. Ai, ai. Boninho. Guntim. Ai, gente, já pensou? Todos os outros, apesar de ter um horário de abertura, era só o horário de referência que a pessoa estaria aqui pra fazer o cadastro. Mas ele ficava aberto para as pessoas irem entrando. Ai, aberta uma. Putz. Se ferramos. Por essa não esperava, hein? Falta bastante pra uma, né? Falta, né? Caraca. Gente, demos sorte. Bem na hora que a gente tá... Seguida que a gente desligou a câmera, a gente sentou no murinho e tava pensando, e agora? Vamos esperar, vamos tomar banho, que o banheiro tava aberto, né? E as duchas eram ali por fora. Chegou um carinha de carro, bem na hora. Era ele, o cara do albergue. Aí ele só falou que ele tava chegando pra limpar, né? Então a gente não teria como entrar agora.
mas que a gente podia já deixar os mochilões ali, já deixou a gente escolher a cama também, e aí falou, vocês não querem ir aí, tem um bar aí e tal, tem uma taberna ali na esquina, e aí depois vocês voltam e deixam as mochilas aí. Aí foi o que a gente fez, deixamos as mochilas ali já falamos das camas que a gente queria, e aí vamos numa taberna que tem aqui na esquina, uns 600 metros eu acho, e gente, o pé ainda tá doendo pra caramba, mas assim, é muito engraçada a sensação, parece que a gente tá voando de caminhar sem as mochilas. Se o vento bater, a gente vai aqui, ó. Parece que vai me levar. Gente, que leveza. Nossa, aí a gente percebeu. Hoje a gente fez uma coisa... Eita, ventania. A gente fez uma coisa hoje que não tinha feito ainda. O Fabiano pegou a alça da minha mochila assim em cima e levantou todo o peso da mochila, né? E eu na hora assim acelerei. Muito engraçado. Essa guria é brava, gente, ó, tá carregando um pesão ali, ó. Aí eu fiz o mesmo com ele pra ele ver como é que era, né? Levantei por baixo assim, nossa, gente. Aí a gente percebeu que realmente a mochila pesa demais, né? Judia, a gente demais. vê algumas pessoas que tipo, não carregam nada, tipo, levam uma mochilinha muito pequena, né? Existe a possibilidade também de tu despachar a tua mochila, né? Despachar a mochila. Uma coisa que a gente não falou, né? Por um táxi até a próxima cidade ou até o Santiago, né? Tem as duas opções, né? Aí tem gente que vai despachando, tipo, de cidade em cidade, todas as cidades que manda. Aí a pessoa carrega só um lanchinho e uma água. E aí, ó, passa assim, ó, voando, subindo pela gente, assim, ó. E esses serviços, eu acredito que deve ser bem fácil de encontrar aí, pesquisando na internet. Tem um mesmo folderzinho que eles espalham em todos aí, então acho que essa, digamos, deve ser a principal empresa, ou talvez a única. E também os próprios pessoais, assim, dos albergues, auxiliam com isso. Então, uma coisa que acho que não precisa planejar muito. Se decide fazer o caminho, chegar aqui, no primeiro hotel que chegar, diz assim, quero despachar a mochila. Aí já vão te dar um contato, liga, a pessoa já vai e busca. Aí quando a pessoa chega no outro albergue depois, a mochila já tá lá esperando ele. Olha que maravilha. Finalizamos esse dia de Vitória. Como? Uma cervejinha. Um brinde a esse dia vitorioso. Gente, a gente teria ficado no hostel, tomado banho, lavado as roupas e deitado. Mas o carinha disse, né, tô chegando aqui pra limpar. Vocês querem deixar a mochila e ir lá na taberna? Melhor que daí vocês esperam lá. Foi a ideia dele, não foi nossa. A ideia dele. Foi ele que sugeriu da gente vir aqui, né? E aí falou, você pode tomar uma cerveja? Não, mentira, isso não. Não, se quiser tomar alguma coisa. A gente pediu. A ideia era vir. A ideia era vir tomar um café. E a gente trouxe até um biscoitinho. Mas o que deu? A gente comprou 2 cervejas e um sanduba. É que, gente, imagina, não é toda hora que tu tem uma Estrela Galícia, um chopp da Estrela Galícia direto da torneira, assim. Aí a gente tinha que experiência local, né? Provar o chopp, assim, direto da torneira. E como é boa essa cerveja, né? Eu já tinha provado no Brasil, mas não lembrava que era boa, assim. Não. Mas também no Brasil acho que não é... Sei lá. Não é comum e não encontra sempre e não sei se é barata, não lembro. Acho que agora tem até mais comum. Não lembro. Não. Mas enfim, é muito boa. É muito boa. E estamos tomando uma Estrela Galícia direto da Galícia. Na Galícia. Então tem seu valor, né? Gente, obrigado por vocês estarem aqui conosco. Espero que vocês estejam gostando. A gente tá filmando menos agora, porque, enfim, a parte mais bonita já passou, e as novidades já passaram, e a parte da história já passou, muita coisa já passou, né? Então a gente tá registrando o que tem mais de diferente, assim, né? Mas é isso, seguimos firme e forte. Mas quem tá aí, quem gosta da gente, quem tá torcendo pela gente, vai ficar até a gente chegar na nossa peregrinação. E a gente vai chegar, gente. Com o apoio de vocês, com a torcida de vocês, eu sei que a gente vai chegar. Gente, vou mostrar pra vocês o alberguezinho de hoje. É minúsculo. Vou fechar aqui a porta. É isso aqui o albergue, ó. Tá aqui, ó. É isso aí. Um albergue privado, gente. Gente, vocês acreditam que a gente tá com um albergue privado? São só 12 camas aqui. E ninguém parou aqui. Só a gente, porque fica a 20 km. Normalmente a galera caminha mais, né?
E aí o carinha do albergue tava aqui até agora há pouco, foi embora. E a gente tá com o albergue só pra nós. E é uma graça, gente. Ele tem um estilinho rústico. Esse quarto aqui tá vazio, ó. Tem ninguém. E aí ele tem um estilinho todo rústico, tipo cabana, olha só. Mas é uma graça, tudo limpinho, assim. Eu não sei se vai transmitir aqui na câmera, né? Mas ele é fofinho, engraçadinho, limpinho. Bem limpinho. Não é aquele roots, assim, não é aquele roots É que é bem diferente que a gente tá acostumado, dos assim. albergues que a gente tava ficando, que é uma coisa muito mais clean, né? É, Aquela coisa moderno. aberta, assim, aí cheio de cama. É. Não, esse aqui parece uma coisa mais... Aconchegante, né? É. Ainda mais que a gente ficou sozinho. É. Aí tem uma vez. É que agora não tem sol, hoje de tarde tinha sol, olha só, cozinha. Massa, tem até panelinha pra cozinhar e tudo. E aí tem uma vistinha aqui, ó, bem onde a galera passa, os peregrinos. Olha só, que bonitinho. Essa janelinha é um amor, essa cozinha me lembrou muito um motorhome. Aqui nossas comidinhas, olha só. E aí aqui é o nosso quartinho. As nossas roupas não ser... Ó, agora até saiu um solzinho de novo. Uns raiozinhos, muito pouco. Aí tem aquecedores, ó. Quem sabe botar nesse aqui, amor, esse aqui também tá ligado. Aí não fica na passada. Será que não vai chegar ninguém? Ah, daí se chegar a gente tira, mas essa hora já são mais de 6h30, gente. Ó, cuidado, ali que tava quebrado que eu falei, ó. Sim. Agora caiu ali. E tá, deixa eu mostrar o nosso quartinho rapidão, então, aqui nessas coisas. Passamos o dia inteiro aqui, gente. Tiramos uma cesta deliciosa. Eu aqui, Fabiano aqui. A gente tomou um cafezinho, comemos chocolate, tomamos conta do hotel. O Fabiano até ocupou a cama de cima também, né? Gente, tá bom, tá friozinho. É, hoje tá friozinho aqui. Eita, Guti. E tá aí, ó, tem uma vistinha. Uma rica de uma vistinha. Eu amo essas janelas daqui, gente. Tipo, da Europa como um todo, são muito boas, né? Não. Eu quero janela dessa quando tiver minha casa. Isolada, né? Elas sempre são de tipo de vidro duplo, super. Dá pra abrir pra cima, abrir pro lado. Gente, fantástico, adoro. E é isso, assim passaremos hoje. Daqui a pouco vamos ali almoçar. Tô me sentindo Jantar, assim, né? num Airbnb, né? É, jantar, né? Tá E, gente, frio, gente. Tá frio e o pé não parou de doer ainda. Tipo, já são quase 6 horas da noite. Eu tô meio preocupada. Porque amanhã vai ter que caminhar bastante. Mas não tem muita solução, não. Mas é isso. Até logo. Olha a nossa cabaninha aí, ó, privadinha. 12º dia. Bom dia! Ai, gente, eu amei essa cabaninha. Tava bom demais, gente. Já vamos entrar na escuridão aqui, ó. Estamos iniciando agora a nossa trilha. Parei, deixa eu ligar a lanterna, gente. Parei. 11º. Não, acho que é 12º, hein? Não, Bom, 11ª etapa não, aí, oficial, né? 11ª etapa e 10º... Opa! Nosso 12º dia por causa do dia que choveu o dia todo e a gente ficou parado, né? Sim. Então realmente é 12º dia, mas é a 11ª etapa do trekking de caminhada. Só que hoje não vamos até Falta Ferreira, né? pouco. Hoje vamos até Melide. Não, é que Ferreira a gente deveria ter ido ontem, né? Isso. Aí Mas vamos a gente até não Melide. foi, a gente parou aqui antes, né? Ontem deveria ter sido Lugo, Ferreira, mas a gente fez Lugo, São Ramon de Retorta. São Ramon de Retorta. E aí hoje então vai ser São Ramon de Retorta até Melide, que é 27 quilômetros. Então tá, vamos E eu acho que embora. vai ser meio sofrido, mas Vai é isso aí. ser, já tá tô com frio nas mãos aqui, gente. Hoje, até o final agora, eu acho que vai ser sofrido, não vai ter mais jeito. Não tem jeito, né? Não tem jeito. E vamos embora, gente. Tá um frio nas mãos. Nossa, hoje tá especialmente escuro. Tá, Né? A gente tá saindo mais tarde, Tá pra- são 7h25 agora. 7h25, olha só a escuridão que tá. Olha que o fluxo tá grande hoje, ó. Eita, tá uns bichos grandes, hein? E aí, gente, olha só. E tá só esperando, o cara tá lá de carro. Eita. Ei, mano. Pronto. E agora? E aí, meu? Vai, passa. Pra onde? Por trás? Mas vem as outras ali. Eu tenho medo. Deu ruim. Deu ruim. Cuidado.
Vem. Eita, é um monte. Ai, são uns bichos bem cuidados, né? Que bicho bonito. Ah. Aí, ó, esse é o fluxo, o maior fluxo de hoje. Buenos dias. Maior fluxo de hoje, gente. Já passou um rapaz por nós e mais um senhor. E é só, mais ninguém. Também é muito tarde já. Que horas são agora? 10 horas? Ah, 9 e tanto. Hoje a gente tá se arrastando, gente. 9h20. E já andamos 9h20 e a gente andou 8,5 km. 8,5 km. Tá bom, ué? Estamos andando há 1h e 58 minutos. Então, 1h e 58 minutos. Tá o ritmo normal. É um ritmo bom. A gente tem feito ali mais ou menos 4,5 km em 1 hora. E hoje o terreno é bom, gente. Tem umas subidas assim, mas a maior parte do tempo é plano e descida. Aí quando vai aproximar de uma vilinha assim, aí fica uma subida de novo. E assim tá sendo. Vai chegar um ponto ali que tem uma subida maior, mas acho que é tranquilo também. Vamos indo. Só faltam 19. Ô, gente, isso que a gente esperava ver aqui, ó. Uma cestinha de maçãzinha pros peregrinos. Salva. Aí sim, né? Ah, coisa boa. Ó, garantia minha também. Olha que bonito ali, fica um arco de árvores. Mais uma batalha vencida, minha gente. Vencemos, amor? Vencemos. Vencemos em Poganaçu. 27,78, quase 28 km, gente. Vai passar dos 28 que faltam. Quantas horas? Quase 500 metros pro albergue. Quase 500 metros. Quantas horas? 6 horas e 42 minutos. 6 horas e 42 minutos. Ó, tem um bolichinho. Quem sabe a gente vem jogar um boliche depois aí. Chegamos em Melide, gente. Nossa senhora. Cidade grandezinha aqui. Cidade bem grande. Gente, foi sofrido, mas mais pela dor de cansaço nos pés. Não pela dor de machucado. Nem pelo cansado de cansado. É, nem pelo cansado de muscular, sabe? De coxa e coisa. É mais pelos pés cansados mesmo. Como cansa, velho. Como dói, né? Como dói. Dói demais. Assim, a gente chega na cidade, nos últimos quilômetros ali. Cara, a gente tá assim, ó, que não aguenta. A gente tá quase andando assim, ó. Louco pra tirar os tênis, sabe? Nossa senhora. Por isso que eu falei, gente. Pra cima, né? É. Mais uma batalha vencida. Cada dia está sendo realmente uma batalha. Uma batalha. Agora no final tá bem desafiador. Bem desafiador. E aí, assim, né? Aquela coisa, não tem mais novidade. As paisagens já não estão mais tão bonitas, o mais bonito já passou. É. Então, o psicológico vai batendo também, de faltar pouco, querer chegar. É, aí tudo isso vai te entrando na tua cabeça, vai te desafiando cada vez mais. É aquilo, né, gente? A gente tem que ficar pensando sempre na próxima vila. Se tu fica pensando, nossa, falta mais 70 km, falta mais 60 km, vai, é muito desanimador. Então, se tu vai quebrando assim, vilinhas, o teu objetivo facilita demais, gente. E estamos a menos de 53 agora, né? Aí, ó, falta aqui, ó, 52,672, minha gente. Pô, coisa linda! Isso é a fonte de água potável, viu? Ah, é? Ali, ó. Vamos pegar, e aqui é a caixa de correio. Olha aí a igreja. Cadê? Ó, a igrejinha. Gente, ó, fica aqui nosso protesto para o pessoal aí da trilha de Santiago de Compostela. Praticamente nenhuma igreja no meio do caminho, nas vilas, estava aberta. Nenhuma paróquiazinha, nada. Olha só a torre da igreja, hein? Grande, né? Ai, tá atrasado aquele relógio lá, hein? Ela tá marcando 25 para meio-dia. Falta 3 minutos. Vamos, minha gente. Mais uma fontezinha aqui, fundada em 1989. É mais velha que a Dani. Ah, esse aí da esquina. Ô, glória. Vamos ver se tem lugar, gente. Acho que tem, tô vendo cama vazia ali. Ai, ai. Às vezes esses albergues parecem mais um postinho de saúde. 28,25 km. Oh, glória.
6 horas e 57 minutos. Vamos ver aqui, amor. O que? E entrar pela janela? Daí, gravar. Assim, a gente encontra as mesmas pessoas sempre. Olá, meu irmão. Bueno, tchau. Já instalados, dormidos. Dormidos? Quase. Quando eu tava pegando Começando, sono, dormiu. Chegou o campeão aqui e botou as coisas em cima, começou a fazer barulho. Minha cama. Opa, vou pegar meu celular aí. E cama da Dani. Ai, gente, conseguimos descansar um pouquinho, pelo menos ficamos relaxados aqui na cama. Hoje a gente chegou bem melhor, né? Boa, bem melhor. Bem melhor. Só teve uma bolha no dedo que eu furei. E esse Hã? Esse hostel é gigantesco, ele é pra mais de 140 pessoas. Muita gente, né? Tudo isso. Olha lá. Aí tem o outro lado ali também. Acho que tá fechado assim. Esse aqui tá até fechado. Eu acho que Ele tem. Não tá tendo tanta gente. Acho que tem mais um dormitório em cima, se não. E tem embaixo também, né? E embaixo também. Ai, gente, cada passo é uma vitória. Cada passo é uma vitória. Continua sendo. Continua sendo, gente. E vamos agora fazer compras para jantarmos, gente. Olha esse centro histórico aqui de Melide. Essa aqui é a rua do convento. Olha só. Essa pracinha, deve ser a pracinha principal aí. E a igrejinha antigaça. Será que tá aberta? É o mínimo que eu espero, né? É século XV. Tirar. Tirar quer dizer o quê? Empurrar? Tô espiando, mano. Olha. Dá pra subir lá também, ó. Bom dia, gente! Bom dia! Estamos saindo de Melide. E, gente, hoje Saiu tarde hoje. saímos tarde. A gente reservou o próximo albergue lá que a gente vai ficar. Porque naturalmente hoje seria uma etapa de... Nossa, começou a subida já. É, Seria uma etapa de 33 quilômetros. 3 km. E a gente vai quebrar em 2 etapas. A gente vai fazer hoje 21 km, né? E aí vai ficar num albergue privado no meio do caminho. E depois, no outro dia, a gente faz o resto. E mais, né? Claro. E mais, Vamos fazer só 10. Né? É. E aí dá pra ver aqui, gente, atrás de mim aqui, que a gente já enxerga bem mais peregrinos. Lá na esquina do hotel, do albergue que a gente ficou, já tinha uns 10. Um grupo, né? Um grupo de 10. E aí um pouquinho, já estavam vindo mais uns 10 ali. Aqui aumentou bem mais o fluxo de pessoas, né? É, aqui junta com o caminho francês, que na verdade é o mais popular. Né? Ele é 700 quilômetros e ele começa lá na França. Não era 900? E várias pessoas começam também de outros lugares, não necessariamente fazem todos, mas é o mais popular. É. Então agora vai começar a ter bastante gente, muitos grupos, assim, sabe? Que faz junto, tour, É. essas coisas assim. E também vai começar a ter mais coisas, mais albergues. É, eu acho que os albergues aumentam de tamanho também. Esse que a gente ficou hoje já era bem maior, né? Só que aí mesmo assim a gente teve que pegar um privado porque os públicos do caminho não iam fechar muito bem assim. Porque agora na verdade faltam 53 Até quilômetros. Santiago, né? É. Então normalmente o mais comum é as pessoas fazerem em 2 dias, né? E já chegar em Santiago. Só que o dia que a gente caminhou 30 km foi muito puxado. E a gente ficou assim, bem, com os pés bem destruídos. É, não, destruiu. Ali foi pra quebrar, gente. É, então na verdade a gente vai fazer esse 53 em 3 etapas, né? Aí lá no último dia a nossa intenção é deixar bem pouquinho, só 10 km. Pra daí chegar cedo lá e enfim, aproveitar, né? Enfim, e aí
Ó, deixa eu ver, mostrar pra vocês. 52,089, gente. Então vamos tranquilinho aqui, ó. Temos reserva. Hoje não precisamos ficar batalhando por lugares em albergues, né? Porque a gente vai cheio, já tem nossa reserva lá. Na real, tirando aquele dia que a gente não conseguiu, foi de boa. Foi muito tranquilo. Mesmo assim, a gente sempre tenta chegar cedo, né? Porque não vamos dar bobeira também. Parece também pra descansar também, né? E vamos agora no nosso caminho, nossa 12ª ou 11ª? Foi, a gente sempre esquece. Acho que é 12ª. Vamos lá. Etapa do caminho e 13º dia. Vamos lá, gente. Desejem bom caminho para a gente, bom caminho. E embora. Coisas que começamos a ver a partir agora de Melide, né? Esse tipo de coisa, gente, essas pichações assim, escrever nas pedras, isso aí a gente não via antes de chegar aqui, né? O caminho primitivo mesmo, né? Até chegar a Melide. Assim, ó, todas as pedras, assim, ó, limpinhas, sem nenhuma escrita. A gente acha isso aí uma falta de respeito, uma falta de consideração, uma falta de educação das pessoas. Pra mim é um vandalismo, é uma depredação, vandalismo. entendeu? Aí imagina se passam milhares de pessoas aqui. Gente, agora, setembro, nem é altíssima temporada. E tá chegando cerca de 3 mil peregrinos por dia lá em Santiago. Imagina se cada um tiver o ego ou que 10% tenha o ego tão inflado que ele se acha tão importante que ele precisa botar deixar a marca ali dele aqui. E começar todo mundo a fazer isso, gente. Não é sustentável. O caminho tava zerado. Estava lindo, gente. Até então. Aí começou agora esse com mais movimento. Aí a gente começou a ver esse tipo de coisa aqui também, ó. Olha lá. Olha aí. É difícil, gente. É difícil. Não seja esse tipo de pessoa. Vem fazer a tua peregrinação, faz o teu caminho, mas leva o teu lixo. Né? A gente sempre leva com a gente termina as coisas, a gente sempre bota na mochila, bota no bolso, os plásticos. E aqui mais tudo riscado. Tudo riscado, ó. Gente, é triste. E ali atrás também tinha aqueles rolos de feno que a gente cansou de ver, né? Também, galera, entrou na propriedade privada e riscou com canetão, fez bonequinho no rolo de feno. Um escreveu que era cocaína. Gente, pelo amor de Deus. Aí a gente tá vendo assim lixo jogado no chão, sabe? Aí aquele lixo ali transbordando, você pode achar, mas aí é porque não tiraram o lixo. Pô, mas antes não tinha de encontrar lixo. Não tinha lixeira. Era raro encontrar uma lixeira. E tu não via um lixo no chão. E cada pessoa é responsável pelo seu lixo. Aí tu vai fazer uma peregrinação de vários dias e ficar cada dia comprando uma garrafinha de plástico, jogando uma garrafinha de plástico fora. Esse é o turismo responsável que a gente sempre bate na tecla, né, gente? Então, carrega o teu lixo, leva o teu lixo contigo, bota na lixeira do hotel quando tu chegar. Ali vão dar o descarte apropriado. Não vai ser na natureza ele não vai sumir, vai ficar aqui sujando para os outros peregrinos, para as pessoas que estão vindo aqui, vai ficar feio, vai ficar ruim, vai prejudicar o meio ambiente, né? Enfim. Outra coisa que a gente fala também em relação a isso é que a gente sempre nota uma diferença de tratamento das pessoas locais quando tem turismo em massa. É por causa dessas coisas aí, porque o turismo em massa acaba trazendo esse tipo de coisa, e aí as pessoas locais não querem que o lugar que ela mora fique sujo, fique sendo depredado e cheio de risco, sabe? Aí as pessoas começam a pegar ranço. A gente leu muito que antigamente tinha vários moradores que deixavam, por exemplo, uma térmica com café quentinho e copinhos na frente de casa, num banquinho para os peregrinos, deixavam cestinho de frutas, coisas assim. Aí agora a gente viu uma casa com um cestinho com maçã assim no muro. Por quê? Porque, sei lá, acho que as pessoas perdem o prazer de... Vão se cansando, né? Porque hoje em dia, sei lá, a galera vem aí com a gurizada, sei lá, pra se divertir, sabe? Eu acho que é aquilo que a gente comentou uma vez, né? O caminho, hoje em dia, acho que muitas pessoas não fazem mais pela fé, né? Fazem mais pela aventura, né? Por fazer alguma coisa com os amigos. Enfim, não sabe, né? Tá tudo bem fazer isso, né? Bem. Desde que tu continue respeitando o lugar, compreendendo que continua sendo um lugar de peregrinação, que vai ter pessoas aqui pra isso, e não fazer essas coisas. Olha aqui, ó, o negócio
A lixeira aqui. É, tudo riscado. Tudo Ali a riscado. placa, toda riscada. Ali o mapa ali, tinha os mapinhas. Ah, gente. Aqui, uma área de descanso, ó. Os caras fazem uma área de descanso pro peregrino, olha o estado. É. Sabe? É difícil não ficar indignado, gente. Enfim, Aí, às vezes, reflexões. as pessoas- só mais um adendo, que às vezes... Ah, porque vocês reclamam do lugar. Não é reclamar, ué. A gente tá aqui pra mostrar a verdade e as coisas que a gente vê. E, enfim, as coisas que a gente sente, que a gente pensa. E a gente fica bem, sei lá, triste com isso, sabe? É aquilo que é assim, gente. Reflexões que a gente passa aqui, que a gente tem. E se a gente puder tocar ao menos uma pessoa aí que, né, a gente já vai se dar por satisfeito. Não faça isso, Não gente. faz. Seja um turista Responsável. seja responsável pelo seu lixo, não risque o lugar dos outros, porque tu não ia gostar que também um monte de turista passasse lá no teu bairro, na tua casa e ficasse riscando. Ninguém é tão importante que precisa deixar a sua marca assim. Enfim, Então é isso, gente. Cuidem dos Cuidem. lugares, do meio ambiente. hashtag fica a dica. Rapaz, eu passei ciclístico. Meu Deus. Até a galera de bike aí, ó. Tudo junto. Você despacha mochila, eu acho. Eu despacho mochila, claro. Só uma mochilinha de água nas costas. Paramos esse rico lugarzinho para tomar um cafezinho. Olha só. Um cafezinho com leite. Nossa, Esse aqui deu R$3,40, né? Os dois. 3,40 os dois. R$3,40. E a gente comprou uma empanada de frango ontem. E olha a vista aqui. Que bonito. Bem legal o lugar, bem grande. E essas paradinhas, a gente tem feito mais agora essas paradinhas. Nossa, faz toda a diferença, gente. Dá um gás depois. Normalmente a gente traz o que comer só ontem, né? Que a gente comeu também. Aí a gente acabou gastando demais, né? Mas no início a gente não tava fazendo essas paradas pra tomar cafezinho. Mas fez toda a diferença, sabe, né? Que a gente sempre... A questão do orçamento, né, gente? Mas depois que a gente começou a tomar o cafezinho, nossa, fez toda a diferença, Não é fácil viajar 3 anos pelo mundo, gente. Tem que segurar. É. É. Não dá pra ficar esbanjando. Não. Podia ser assim, né? Uau, no luxo. Mas a gente escolheu viajar 3, não nos arrependemos nem um segundo. Nem quando tem que abrir mão do cafezinho, né? E, gente, encontramos 2 senhoras ali brasileiras que estão fazendo o caminho francês. Elas falaram que estão pagando, na média, 4 euros pra despachar a mochila. Uma cidade pra outra. Achamos bom. Ela mostrou o folheto, até tirei uma foto. E aí no folheto diz ali já, no folheto, 4 euros, né? Porque a gente até tinha comentado aqui, né, que era, né, sei lá, de 6 a 8 mais ou menos, né? Mas eu não sei se é a diferença do caminho, né? Porque no caminho primitivo tem bem menos pessoas, é mais inóspito e tal, talvez por isso seja mais caro. Elas começaram a 200, né? Sim, 200 quilômetros. A 200 quilômetros de Santiago, né, no caso. E nos primeiros elas pagaram 6 euros. Então é isso aí, então varia de 4 a 8, não de 6 a 8 como a gente tinha falado. Entramos numa loja aqui de produtos asiáticos, barra chineses, e compramos aqui o nosso souvenir, quer dizer, o meu souvenir, e a Dani já tinha comprado uns botãozinhos, né? Eu não mostrei, depois eu mostro. Eu peguei esse aqui pro Fabiano, ó. Que bonitinho. Camisa de Santiago. E mais umas coisas, né? Tipo, gente, comprei, olha, 95 centavos uma palmilha. Como é que não vai doer o pé da pessoa? Olha o estado da minha palmilha. Olha o estado da... Vocês estão vendo isso? Isso que é nova, Isso aqui é acúmulo de talco. talco. Olha aqui. E detalhe, gente, eu comprei isso aqui em Madrid. Olha aqui. É, amor? Ali em Madrid, junto com o saco de dormir, antes de vir pra cá. Ou seja, eu usei, sei lá, umas 2, 3 vezes o tênis com essa palmilha antes de começar a caminhada. Olha o estado. Deu, descartar. Comprou um sudoku e umas bandagens. E aqui é cheio... 65 centavos, gente, um coisinha de sudoku e mais esse paradão. E aí e aqui é cheio de souvenirzinho, ó. Aí tá, a gente não tinha ainda. Vamos comprar, né? Vou pegar uma pulseirinha. Aqui que tem também, ó. Eu achei bonitinho esse aqui, ó. Que é uma conchinha, aí tu abre. Ó, Peregrino Santiago. Ah, que massa! Ó, que legal, né? E aí tem o Achei bem Santiago legal. ali. Achei muito massa. Nossa, que legal esse. Gostei desse. Esse daí tá... Quanto que tá esse daí? 2,50. 2,50. Tá caro. Tem vários legais. É.
Esse aqui também, ó, igual o bottom. É, aí tem mini geladeira também, ó. Tem de tudo. Tem de tudo, gente. Tem uns... Aqui, a conchinha. Ah, eu queria comprar uma conchinha também. A conchinha bem tradicional. Tem umas camisetas bem bonitas. Tem boné, ó. Caminho de Santiago. Vamos lá, gente. Só uma paradinha aqui no meio do caminho. Essa é a mais representativa. Sem dor, não há glória. Estamos com um problema. Problemão. Cara, mal Fabiano consigo andar. está lesionado. Não sei, de repente ali a parada não fez bem. É cheio de bolha, agora eu ele tá- fiz meu curativo ali. Refez, parece que piorou. Engraçado que ontem, quando tu refez, ficou bom, né? Bom, né? É. Gente, tá doendo demais. Tem um banco ali, não quer parar, olhar de novo? Não sei, talvez esquentando agora, talvez melhor. Tá feia a coisa. Pior que agora falta uns 7, Uns 6 km. 6 quilômetros. A gente ainda tem que passar no mercado aqui Carregar coisa. pra levar coisa até a próxima vilinha, que não tem mercado lá. Mas tem restaurante, qualquer coisa a gente compra só uma coisinha e deu. É o que dá, né? Chegamos, gente. O dia mais difícil pra mim. O dia mais difícil. Caraca. Vim me arrastando desde aquele ponto lá. Vamos lá fazer check-in aqui. Só quero uma cama. Ai, coisa boa. Essa mochila, meu amor. Dá um abraço aqui. Obrigado. Pobrezinho, hoje ele quase morreu, pobrezinho. Gente, sem essa guria aqui eu não teria conseguido. Obrigado, meu amor. Que mentira. Só porque eu fiz um curativo nos teus pés, sujo e fedorento? Só faltou dar beijinho nos meus pés. Obrigado, meu amor. Pobrezinho, hoje ele sofreu com as bolhas. Foi difícil, tá? Foi muito difícil. Não que eu não tenha sofrido, é claro, né? Porque, nossa, os últimos quilômetros, meu Deus. Mas ele tava mal, pobrezinho. Nossa, tava muito mal. Voltamos com toda a energia, gente. A gente nem banho tomou, a gente só se sentou aqui, tomou uma cerveja. Aí eu tinha, gente, uma jarra de cerveja de 1 litro. Tava com preço bom. E a gente pensou, pô, melhor que pedir 2 taças, né? Gente, veio um negócio, olá, veio um negócio assim inteiro, ó. De 1 E litro. a gente teve que tomar nisso tudo aqui, eu achando que ia vir uma jarra e 2 tacinhas. Uma né? delícia, gente. No Brasil só vou tomar Estrela Galícia agora. É Muito boa, boa, né? é Muito boa. É boa. Recomendado. Mas voltamos aqui Pedimos porque aqui estamos... o caldo galego. O caldo galego. Estamos na Galícia, temos que provar o caldo. Fazia horas que a gente queria experimentar. É, Aí a como é um Dani- prato típico, né? É. Hoje a gente vai provar. Daí a Dani perguntou ali o que vinha, e aí ela falou que vinha repolho, chouriço, Não, não é repolho. repolho, Repolho. chouriço, tá aqui o chouriço, Chouriço é linguiça. que é uma só, e as alúbias é tipo Alúbias. batatas e alúbias, ó. É, batata. Alúbia é aquele o feijão, tipo um feijão branco gigantesco que a É, gente aqui, ó. adorou. Ó. Tem um que vem meio pronto assim. Cadê? Deixa eu procurar aqui. Perdi. Ih, vem pouco alúbia. Não achei alúbia. Ah, perdeu o meu experimentar. Eu não sei. Tá aí em algum lugar. Enfim, é um caldo muito típico, tem em tudo que é lugar aqui. Sabe o que me faltou aqui? Uma pimentinha. Não estamos na Ásia, meu amor. Pois é. Faltou uma pimentinha e talvez um salzinho. Mas o E gosto... sal é comum faltar, né? Sei lá, um gosto meio de adocicado do repolho, sabe? Que fica assim. Gostei médio, eu preferia fritas fritas Com frango que com tinha frango, ali. com polho, E a gente tem um pãozinho de ontem aqui, ó. Pãozinho de ontem. Tá duro, mas que a gente vai comer. Prova aí Rapidex, meu amor. Rapidex. Gostei. Obrigado. Falta o que? Menos de 1 quilômetro. Olha lá, ó, já dá pra ver ela, ó. Uhul!